Quem trabalha com seguradora, claro, isso é um diferencial, né? É que quem foi contratado, o cliente, quem foi contratado pela seguradora foi a oficina, né? Não foi o cliente que contratou a oficina, foi a seguradora que contratou a oficina. Portanto, não existe uma relação direta, um relacionamento direto entre a oficina, entre a empresa reparadora e o cliente. Existe uma relação direta entre o cliente e a seguradora. Então, a relação de consumo aqui não é direta. Olá, amiga reparadora. Olá, amigo reparador, tudo bem? Eu sou Alessandra Milano Moraes, advogada, especialista no setor automotivo. Estamos no podcast Oficina com Direito. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a vocês pelo feedback que vocês estão dando pra gente. As perguntas, os comentários, têm sido todos eles muito legais e eu tenho respondido a todos sempre que possível. E também a participação de vocês, né, que está sendo ótima. E olha só o que eu trouxe aqui. Vocês lembram quando nós fizemos ali num vídeo anterior, também aqui no nosso programa Oficina com Direito, em que eu falei com a Cássia da oficina Portimus Mecânica Automotiva, eu fiz um convite a todas as mulheres gestoras do nosso setor, né, da reparação automotiva, para que viessem aqui conversar comigo, para que trouxessem as suas perguntas, né, os seus questionamentos. E é fundamental mostrar o trabalho das mulheres no nosso setor automotivo, né, mostrar essa mudança no nosso setor, da qual eu também faço parte e me orgulho muito, porque as mulheres que já trabalhavam há muito tempo no nosso setor agora estão começando a viver uma posição mesmo de protagonismo e assumindo finalmente a responsabilidade de serem gestoras das empresas reparadoras e mais do que serem gestoras das empresas reparadoras, mas aparecerem nessa função que é tão fundamental para as empresas hoje em dia. Então, novamente, nós estamos hoje aqui com uma mulher gestora, o que me deixa muito feliz. Ela é a Bruna Portela Sperrar, gestora da Modelo Centro Automotivo em São José dos Campos, São Paulo. Oi, Bruna. Oi. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por vir aqui, né, aceitar esse desafio de vir aqui conversar com a gente. Se apresenta aqui para nós. Oi, Ale, obrigada você pelo convite. Tá sendo muito legal todos esses podcasts que você está fazendo, tá sendo muito agregador pra gente do setor, né? E até pra gente saber como lidar melhor com os nossos clientes, com os nossos funcionários e até com os nossos parceiros e fornecedores, né? Então tá sendo de grande valia mesmo pra mim e acredito que para todos nós do setor. Que bom. Então, eu trabalho lá na Modelo já há quase 20 anos. Os meus pais fundaram a empresa há 27 anos. Eu participo da gestão da empresa há mais ou menos uns 15 anos, né? Nós inicialmente começamos com parceiros da Fiat Automóveis, nós éramos Fiat Modelo, né? Prestávamos serviços de garantia e venda de peças Fiat. E depois de um tempo começamos a trabalhar com a parte de funilaria e pintura. E vimos que não valia a pena trabalhar apenas só com uma marca, né? Vimos ali a oportunidade de estar trabalhando com multimarcas também. Legal. E aí na funilaria e pintura foi onde surgiu essa oportunidade, fizemos parcerias com outras seguradoras, né? E trouxemos isso para a parte da mecânica, onde a gente começou a trabalhar também com multimarcas, não só com a Fiat, né? Na verdade, assim, desde pequena eu sempre gostei de carros. E eu sempre gostei de ir junto com meu pai para a oficina, porque antes da Modelo ele teve uma outra oficina. Então, desde pequenininha, eu ia junto e gostava de observar toda a parte de, né, do conserto do carro, a parte de pátio de oficina mesmo. E aí, com 14 anos, o meu pai já tinha fundado a Modelo e ele começou a me levar para fazer alguns trabalhos, né, no período que eu não estava estudando. E aí eu fui pegando gosto pelo negócio e eu fiz administração de empresas pensando na empresa mesmo, na nossa empresa.
E aí, desde então, eu estou lá na gestão da oficina. Desde que eu fiz a minha faculdade, continuo lá e pretendo seguir aí por muitos anos ainda, prosperando na oficina. Que legal, que legal. Então, a Modelo aí é uma oficina que já está com quase 30 anos de mercado. Sim. Quase trabalhando 27 anos. A partir de mecânica e de funilaria e pintura. Sim. Que legal. Uma oficina grande, então. E dá muito trabalho fazer isso, Bruna? Dá um bocadinho. Porque todo mundo sabe que dá, né? São quase 40 funcionários. A gente tem uma passagem grande de veículos, até por trabalhar com várias seguradoras, né? Então, assim, é muito bom isso, mas é trabalhoso, a gente sabe. Com certeza, é muito trabalhoso e todo mundo que está aqui assistindo a gente sabe disso também. Todo mundo tem a sua experiência, mas é muito legal você trazer isso aqui para nós. Bom, a Bruna, ela trouxe também algumas dúvidas que surgiram na empresa dela, né? E nós vamos conversar sobre essas dúvidas aqui hoje com vocês também. Vamos lá. Vamos lá, Bruna, para a primeira questão que você trouxe para nós? Vamos. Foi até um caso que aconteceu lá na oficina, onde os amortecedores foram trocados, né? O cliente trocou os amortecedores lá com a gente e ele foi viajar, foi para outra cidade e esses amortecedores apresentaram um problema. Ele parou numa outra oficina, essa oficina falou que realmente estavam com vazamento e fizeram um orçamento para ele e ele então fez o serviço. Quer dizer, ele pagou por outros amortecedores, esses que, na verdade, se ele estivesse na nossa cidade de São José, ele poderia ir na oficina e trocar comigo lá, porque estavam dentro da garantia. Então, ele pagou tanto pelo serviço como pela troca desses amortecedores novamente. Só que, então, ele voltou para São José dos Campos e apresentou a nota fiscal. E quis ser ressarcido por esse serviço que ele havia feito já conosco. E aí que tá a questão, como que eu faço? Qual seria o direito? Como é que funciona nesse caso? Porque, né, se ele, como eu disse, se ele estivesse vindo até a oficina, provavelmente ele não pagaria nada. Sim. Mas eu não tive a oportunidade de verificar esses amortecedores. E a oficina também teria pleiteado em garantia com o fabricante. Exatamente. Certo, entendeu? Pois é, né? Quem nunca passou por uma situação como essa, né, gente, na oficina? Todo mundo passa por isso é muito comum. Mas vamos lá, vamos conseguir entender toda essa situação. Bom, após a realização de um serviço, Bruna, com a troca das peças necessárias, o cliente ele tem no mínimo o prazo de 90 dias de garantia, que é a garantia legal, que é dada pela lei, né, que é o Código de Defesa do Consumidor, independente da vontade da oficina ou não. Normalmente, mesmo a garantia pelos serviços, né, normalmente a garantia que a oficina oferece pelos serviços é sempre a garantia legal de 90 dias. Mas a garantia com relação às peças que são aplicadas no veículo costumam ter um prazo maior, né, fornecido pelo fabricante e não pela oficina. Claro, a oficina ela vai ter que reaplicar caso aconteça algum problema, né, com essas peças durante o prazo de garantia, porque foi a oficina que vendeu as peças. Mas a oficina pode cobrar do fabricante o retrabalho, se for comprovado que houve um defeito na peça. Então, essa garantia maior, superior à garantia legal, a gente chama de garantia contratual ou complementar, porque ela sempre complementa a garantia legal. Ela nunca substitui a garantia legal, ela sempre vai lá e complementa. E é contratual por quê? Porque como ela não é obrigatória, tem sempre que ser apresentada por escrito. Então, para o cliente saber que o amortecedor dele tem 1 ano de garantia, isso tem que estar escrito em algum lugar. Sim, inclusive eles levam um certificado onde tem lá especificando a garantia, né? E isso é entregue para os clientes. Sim. Com certeza. Ótimo. Então, vamos lá. Ok, a gente já entendeu isso. Quando ocorre um vício, a gente chama de vício no mundo jurídico, quando existe um problema, né, com o serviço que foi feito pela oficina ou com a peça que a empresa reparadora foi lá e aplicou no veículo do cliente, nós, né, que somos a empresa reparadora, eu me coloco aqui no lugar também de vocês, que somos os fornecedores, temos 30 dias de prazo por lei para resolver o problema do cliente. Isso está na lei, eu tenho 30 dias para resolver o problema do cliente, isso está lá no Código de Defesa do Consumidor. Se a empresa reparadora não conseguir
resolveu o problema do cliente nesse prazo de 30 dias, aí o cliente ele pode escolher se ele quer o dinheiro de volta, se ele quer outra peça ou produto equivalente ou serviço equivalente ou abatimento proporcional do preço. Se, por exemplo, ele tiver feito um serviço maior e deu defeito, por exemplo, só no amortecedor, mas ele trocou também outros componentes, claro que com relação aos componentes que não deram problema, ele não pode falar nada. Mas para isso, o que acontece? O cliente ele tem que dar para a empresa reparadora a oportunidade de prestar a garantia, né? Dela resolver aquela situação, o que não aconteceu nesse caso. Sim. Né? Nesse caso, o cliente ele estava em outra cidade. Então, o que ele fez? Ele deveria ter entrado em contato com a oficina, com a modelo, falado que existe o problema, né, informando aquilo que aconteceu, informa o ocorrido, e aí a sua empresa vai dar para ele alternativas, né, soluções, vai buscar dar uma solução para o cliente. Tudo depende do caso, tudo depende do serviço, depende dos valores, etc. Mas a gente pode, por exemplo, encaminhar o cliente para uma oficina parceira, que tenha na região que ele está e que depois a própria oficina resolve com eles. Ou pode, dependendo da situação, mandar um guincho para trazer o carro, né, para o cliente, para resolver o problema do cliente. E, em último caso, a gente pode até pagar um carro alugado para ele continuar a viagem, se ele trabalhar com isso, mas não é necessário. Agora, em último caso, a gente pode dizer o seguinte para o cliente: bom, não tenho como resolver o seu problema, você está muito distante, resolve aí que nós vamos custear. Mas isso é o último caso, isso foi minha opção enquanto empresa reparadora, né? Mas sempre, necessariamente, para pleitear a garantia, o cliente tem que ter entrado em contato com a empresa reparadora. Não é assim, né? Ocorreu defeito, tem que explicar que ocorreu o defeito, né? Não funciona dessa forma. Eu levo em outro local, faço lá e depois eu entrego a nota. Se a gente fizer um paralelo aqui, para ficar mais fácil para eles entenderem, quando eu compro uma TV, por exemplo, a minha TV deu defeito ou quebrou, seja lá o que for, eu vou ligar para eles, né? Vou ligar para assistência técnica, tem que ligar para assistência técnica, a gente sabe. E eles vão encaminhar, olha, leva a sua TV, você tem essas opções, em tais e tais lugares que vai ser resolvido o seu problema. Se eu simplesmente pegar minha TV, levar no técnico de minha confiança e depois for lá e apresentar a nota, eles vão me pagar? Não, de jeito nenhum. Funciona da mesma forma. Isso não pode acontecer. Né? Isso não pode acontecer. E é uma coisa muito comum no setor automotivo, né? Que o reparador ele se sente obrigado a custear aquilo, sendo que na realidade não é obrigação dele, né? O cliente não tem sempre razão, né? Existe um limite para essa razão. São dadas opções para aquele cliente, claro, né? Que o fato do veículo ser um meio de locomoção, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Exige alguns cuidados, né? Porque ele pode estar longe, né? Mas a gente tem que ter, de fato, a oportunidade de tentar resolver o problema com o cliente, tem que ser informado. Porque nós ficamos perdidos com relação a isso mesmo, porque na hora o cliente já havia resolvido por si só. E ele chegou lá e falou: olha, e vocês não sabiam. E nós não sabíamos que tinha dado esse problema, nem nada soube. Na hora que ele apresentou a nota, então assim, eu já resolvi o problema e o problema foi na peça que vocês trocaram aqui. Então, e a gente ficou naquela, puxa vida, ele estava em outra cidade, realmente, né, como que seria? Então, acabou que a gente arcou com isso, mas... Seria interessante até já orientar os clientes. Se acontecer alguma coisa fora da cidade, entre em contato com a oficina e a gente vai dar uma solução, né? Porque cabe ao cliente, que é o consumidor, escolher de quem que ele vai pleitear aquela garantia, né? Da peça que ele comprou. Se ele vai pleitear da oficina ou do fabricante, a gente tem uma cascata ali. Autopeça, distribuidor e fabricante. Claro que ele vai pleitear sempre da oficina que foi de quem ele comprou, né? Que é a pessoa que está mais próxima a ele. Sempre é o que acontece. Nesse caso, o seu cliente não pleiteou a garantia de ninguém. Não. De ninguém. Ele foi lá e comprou outra, ele resolveu sozinho. Então ele não pode querer agora que a oficina custeie isso, né? Arque com aquilo. Porque de repente podia não ser um defeito,
no amortecedor. Exatamente, eu não tive a oportunidade de observar esse amortecedor. E ver que outra coisa. Realmente ele estava com vazamento, né? Então. E ainda que fosse, vocês poderiam pegar aquele amortecedor, mandar de volta para a fábrica e a fábrica mandar um novo, sem precisar custear um novo. Isso é bem complicado, né? Uma situação que todo mundo passa, né? E é importante que a gente tenha isso em mente. Né? A oficina ela tem o direito de saber o que aconteceu com aquele serviço que ela fez. Né? Então tem direito de tentar resolver aquele problema. Não é assim, eu fiz em outro lugar, você vai lá e paga. Sim. Não funciona dessa forma. Vamos lá para a segunda questão? Tá interessante isso aqui. Eu queria saber qual que é a responsabilidade que a empresa tem durante o traslado do funcionário quando ele vai para casa. Seja no horário do almoço, quando ele vem para a oficina e vai para casa, seja na hora do almoço, seja na hora de ir embora, que vamos dizer que ele não bateu o cartão de ponto. Primeiro, qual que é a responsabilidade nossa dentro desse horário? Ou fora desse horário, vamos dizer, ele está indo embora para casa. Entendi. E no caso dele não bater o cartão de ponto, e aconteceu algum acidente, alguma coisa assim? É complicado. Vamos lá, vamos entender o que você está falando. Isso aí normalmente é chamado de acidente de trajeto, que é um tipo, sim, é uma modalidade de acidente de trabalho. Né? Funciona mais ou menos assim o acidente de trajeto. Ele é referente ao percurso feito pelo funcionário, né, de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Tá bom? Então, se ele sofreu um acidente nesse percurso, é considerado acidente de trabalho. Mas ele só vai ser considerado acidente de trabalho se o funcionário não desviar do caminho. Ou não demora mais do que é aceitável. Por exemplo, passar em outro lugar. Aí não é mais acidente de trabalho. Uma outra coisa também, e que todo mundo fica um pouco surpreso, é que se o funcionário recebe vale transporte, mas ele vai trabalhar de moto ou de carro ou com qualquer outro meio de transporte e ele sofre um acidente, não é considerado acidente de trajeto, que é um acidente de trabalho. Porque ele teria que estar no ônibus. O trajeto ideal dele seria no ônibus, porque ele recebe o vale transporte, né? Então não é considerado acidente de trabalho. O acidente de trajeto, quando ele acontece, tem que ser um acidente de trabalho normal. Então tem que ser emitido o CAT, tudo direitinho, funciona da mesma forma. Se o acidente acontecer na hora do almoço, ainda que ele tenha esquecido, né, de bater o cartão de ponto, ele está trabalhando. Né, é o horário, faz parte ali, o geral, né, da jurisprudência diz que é horário de trabalho, portanto é um acidente de trabalho, a não ser que ele tenha saído, em vez de ir almoçar em casa, ele foi no bar, ou ele foi em outro local, aí não é acidente de trabalho, tá bom? O problema é o ponto, né, porque aí configura que ele estava como se ele estivesse dentro da oficina ou a serviço da oficina em outro local. Então precisa cuidar muito disso com relação ao cartão de ponto para sempre o funcionário estar lá batendo o ponto, sempre que ele entra e sempre que ele sai da oficina tem que ter alguém ali cuidando. Eu sei que essas coisas acontecem, mas tem que ter alguém cuidando. Porque hoje em dia o cartão de ponto ele é indispensável, e é indispensável sob vários aspectos. Eu falo isso que parece, tem gente ainda que trabalha com um caderninho de ponto, né? E esse caderninho de ponto, ele já não é nem, muitas vezes ele é desconsiderado pelos tribunais, né? Os tribunais hoje em dia, eles só aceitam como comprovação, inclusive com relação às horas extras, o cartão de ponto, porque ele é mais claro. Então ele entrou, porque o funcionário ele não vai entrar 8 horas em ponto e sair, sei lá, às 17 horas ou 18 horas em ponto, né? Então tem que ter ali aquela margenzinha para ser considerado de fato o cartão de ponto. Só que tem mais uma coisa que tem que ser considerada com relação a esse acidente de trajeto, que é o tempo necessário, né, para ele percorrer a distância entre casa e trabalho. Por exemplo, o seu funcionário ele mora a 10 quilômetros da oficina. E ele costuma realizar esse trajeto de ônibus, né, porque ele recebe o vale transporte, em meia hora. E ele sofre um acidente, que ele quer que seja considerado acidente de trabalho, 55 minutos depois que ele saiu da oficina. Aí não é acidente de trabalho, a não ser que ele consiga comprovar que ele de fato saiu da oficina e foi direto para casa, mas que por algum motivo o ônibus quebrou, bateu, etc.
e é 55 minutos, não é considerado acidente de trabalho. Então, existem direitos e existem deveres, né? Uma coisa que a gente falou até anteriormente, num outro vídeo, Bruni, que todo mundo fica um pouco assustado com relação a isso, é que o funcionário que recebe o vale transporte e ele não utiliza o vale transporte, ele vai trabalhar de moto ou de carro, ele pode ser demitido por justa causa. Isso é muito sério, isso é muito grave, né? E acaba sendo uma prática muito comum. Sim. Além do que, e é isso a gente já falou anteriormente também, em vídeos anteriores, esse vale transporte ele tem que ser pago no cartão. Ele não pode ser pago em dinheiro, né? Porque senão vai incorporar o salário e não vai ser vale transporte. Vale transporte é só para transporte. Vale transporte não é vale combustível. Sim. Muita gente usa hoje como vale combustível. Como vale combustível, pois é. E tá na lei, isso é muito claro. Né? A gente falou em vídeos anteriores, isso é muito legal. É comum, né, uma rotina e que a gente precisa ir mudando aos pouquinhos. É para fazer as coisas funcionarem melhor na oficina, né? Colocar a regrinha direitinho para os funcionários, para que eles acostumem com isso também. Né? Não só a gestão da oficina, que os próprios funcionários saibam como é que funciona. Isso é legal, isso é importante. Vamos lá? Continuando. Então, o cliente ele pode cobrar uma indenização por atraso no trabalho, no serviço do carro dele? Atrasou o serviço e depois ele trabalha com o carro, precisava do carro num tempo, num certo período, ele pode cobrar isso da oficina? Isso é uma dúvida também que acontece muito, né, nas oficinas. Bom, nesse caso a gente, primeira coisa, tem que trabalhar com o bom senso, né, e com aquilo que é razoável. A gente sempre trabalha com razão, com razoabilidade, né, numa situação como essa. E a gente tem duas situações. A primeira situação é a contratação do serviço da oficina normal. Ele foi lá, regular, meu carro está com problema, foi feito o diagnóstico, foi passado o orçamento, ele aprovou, houve a contratação. Antes de realizar essa contratação, o que a empresa faz? Ela apresenta o orçamento ali para o cliente. Nesse orçamento, pode ou não existir uma previsão de entrega. Né? Tudo depende da maneira de trabalhar da empresa. Né? Se não existir essa previsão de entrega, então não há o que ele reclamar. Ele não tem como reclamar, não existe uma previsão de entrega, não existe um prazo. Hoje, a gente coloca no orçamento que ele, após a desmontagem do veículo, pode sofrer alteração no orçamento, né? Sim. Mas isso deveria, acho que, ser colocado até pela questão de tempo, né? Sim, também. Pode sofrer uma alteração no tempo, né, de reparo desse veículo e no orçamento, no caso de um veículo particular. Que é o reorçamento. Isso. Então, no momento em que eu passo para o cliente o reorçamento, tudo muda. Porque eu tenho mais coisa para fazer no veículo dele. Sim. Então, aquele prazo original não é mais aquele, né? Então, se eu coloquei uma previsão num primeiro orçamento, eu tenho que mudar essa previsão com o reorçamento. Além de colocar os outros serviços que são necessários. Sim. E tudo isso a gente não pode esquecer nunca. Eu tenho que colher a assinatura do cliente ou a autorização dele por e-mail. Nunca por WhatsApp. Isso aí eu já tenho acompanhado. Sempre então, por e-mail. Sempre por e-mail. Então, aquele caso, se não existe essa previsão, não há o que o cliente reclamar. A não ser, claro, que o veículo tenha sido esquecido na oficina. O que eu tenho que fazer é sempre conversar com o cliente, explicar para ele o que está acontecendo com o veículo dele, passar relatórios constantes. Olha, hoje a gente conseguiu fazer isso, a peça que a gente precisava demorou um pouquinho mais, mas está chegando. E sempre ter isso guardado, né? Eu tenho que ter isso porque eu informei o cliente, que informação é a palavra básica na relação de consumo. Agora, se existir essa previsão no orçamento, a primeira coisa que a gente lembra é que previsão é previsão. Previsão não é exatidão. Não é previsão, é previsão. Então, vamos pensar que a gente deu um prazo de 5 dias para o cliente. E eu acabei entregando em 7 dias aquele veículo. O cliente ficou chateado e tal, mas dentro de uma razoabilidade, ali, de um bom senso, atrasar 2 dias não é nada de outro mundo. Então, tá tudo bem. Mas aí vamos pensar que eu entreguei em 10 dias, que é o dobro do prazo. Aí sai do razoável. Sim. Né? E aí a gente começa a ter um problema com aquele cliente. Por quê? Porque vamos supor que aquele cliente trabalhe com o carro, que ele precise do carro de fato. Aí sim,
Aí eu vou ou poder ser condenado a ter que indenizar, ou o ideal, se a gente perceber que isso vai acontecer, é buscar custear um carro reserva mesmo para ele. Se a gente perceber que está saindo do controle. Claro, isso não é regra. Isso não é regra, não está na lei. É uma orientação mesmo. Uma outra situação, quando a gente fala, é do retrabalho, que é o serviço feito em garantia. Quando o serviço é feito em garantia, eu tenho 30 dias de prazo para resolver o problema do cliente. 30 dias é muito ou é pouco? Depende. Para o cliente é muitíssimo, porque ele quer que você tenha resolvido o problema dele ontem, que o problema não tenha nem acontecido. Mas para a gente, muitas vezes, é pouco tempo, né? Quando tem que ir a peça para fazer laudo, né? Voltar do fabricante, etc. Mas a lei diz que eu tenho 30 dias para resolver o problema do meu cliente. Então, dentro desse prazo, né? Agora, se a gente perceber por experiência que a gente tem um sininho que toca aqui, né? Que a gente vai ter um problema com aquele cliente, que ele trabalha com o carro, ele está ali esperneando porque que é um caso de garantia, etc. E a gente percebe que vai demorar mesmo essa garantia, que a gente vai acabar ocupando os 30 dias mesmo de prazo, é o momento também de pensar no carro reserva. Já se antecipar. E falar, olha, para manter aquele cliente, para prevenir o problema. Então, a orientação que eu costumo dar é, pensa nisso, né? Aí, por uma questão, não é obrigado por lei, tá? Mas é interessante. Ajuda bastante. Legal. Ainda com base nessa última pergunta, nós trabalhamos com várias seguradoras. E hoje, 90% das seguradoras, elas fornecem as peças dos veículos. E vários veículos, às vezes, ficam parados na oficina por muito tempo por falta de peça. A peça está em BO na fábrica, ou a peça vai ter que ser importada. Então, assim, voltamos para essa mesma questão onde muitos clientes trabalham com carro e muitos clientes ficam muito bravos e querem processar a seguradora pelo tempo, querem uma indenização e querem processar a oficina em conjunto ali, né? Como se nós fôssemos responsáveis por isso, só que nós ficamos de mãos atadas, porque o que nós podemos fazer? Nada, né? A gente também depende. Dessas peças para concluir o nosso serviço. E nem é interessante eu ficar com esse carro parado lá na oficina. Então, assim... ocupando uma vaga, né? Como eu lido com essa situação com o meu cliente? Entendi. É muito legal essa sua pergunta, Bruna, porque tem muita gente com essa dúvida, né? E é uma coisa que muitas vezes não passa pela cabeça das pessoas, que é o seguinte: nesse caso, tem uma coisa que tem que ficar muito clara. Que para quem trabalha com seguradora, claro, isso é um diferencial, né? É que quem foi contratado, o cliente, quem foi contratado pela seguradora foi a oficina, né? Não foi o cliente que contratou a oficina, foi a seguradora que contratou a oficina. Portanto, não existe uma relação direta, um relacionamento direto entre a oficina, entre a empresa reparadora e o cliente. Existe uma relação direta entre o cliente e a seguradora. Então, a relação de consumo aqui não é direta. Né? Até porque o cliente, ele nem escolhe muitas vezes, né? Existe ali algumas opções. A seguradora dá para ele, tem aqui essas 3 oficinas que você pode escolher onde vai levar o seu carro. E dentre elas, né, ele escolhe uma, mas ele não contrata nada com a oficina, ele contrata com a seguradora. Então, vocês respondem para a seguradora, é como se vocês prestam serviços para essa seguradora. Então, vocês são a seguradora, de fato, para aquele cliente. Né? Não é uma empresa autônoma. Né? A responsabilidade inicial vai ser sempre da seguradora, sempre vai ser dela. É claro que vamos supor que a seguradora já tenha enviado as peças, as peças já estão liberadas lá, e por culpa da oficina, quando eu falo culpa, é sempre negligência, imprudência e imperícia, né? O serviço não foi realizado dentro de um prazo razoável, aí sim, a oficina ela pode ser responsabilizada, mas é uma responsabilidade subsidiária, que funciona normalmente da seguinte forma: o cliente, ele pleiteia essa responsabilidade, né? Ele aciona a seguradora indeniza o cliente, e aí, porque foi a oficina que agiu com culpa, negligência, imprudência ou imperícia, aí a seguradora busca cobrar isso que ela indenizou o cliente da oficina, mas não direto. Não existe esse relacionamento.
né? A oficina não foi contratada pelo cliente. Isso é muito legal, né? Que a gente não esqueça de jeito nenhum. Sim. E, infelizmente, para o cliente é muito ruim, né? Porque a oficina é quem está perto, ele sabe onde é. Uhum. Mas é importante que, com jeitinho, vocês consigam falar isso para o cliente. Falar, olha, na realidade, nós somos contratados pela seguradora, é importante que vocês liguem lá para a seguradora para descobrir o que está acontecendo. Aqui, com a gente, a situação é essa e nós estamos aguardando as peças. Tá vendo? Mais uma. Tá certo. Como que eu tenho que me comportar diante de um exame médico demissional onde foi constatado que o funcionário adquiriu a doença dentro da oficina? E ela foi decorrente do trabalho dele? Decorrente do trabalho. Isso é um problema, né? É por isso que é tão importante fazer o exame médico admissional, além do exame médico demissional, além dos exames periódicos. A gente já tinha falado sobre isso, né, Bruna? Uhum. Exames periódicos, principalmente quando eu tenho funcionários que já estão trabalhando com a gente há muito tempo. É o caso da modelo que tem 30 anos de mercado. Então, os funcionários vão envelhecendo, né, ali junto com a oficina. E é importante que esses exames periódicos sejam feitos. Eu já vi casos, inclusive, em que os funcionários... que o funcionário, quando ele foi contratado, ele já tinha o problema, ele já tinha doença, mas como não foi realizado o exame médico admissional, no momento em que ele saiu, ele alegou ter adquirido, né, essa doença laboral enquanto trabalhava na empresa. Uhum. E não tem como comprovar que não. Isso é complexo, né? E por quê? Porque o funcionário que tem uma doença ocupacional, ele não pode ser demitido. E se ele for demitido, ele vai ter que ser readmitido, ainda que seja em outra função. E aí fica lá, até aposentar. Isso é bem complexo. Então a gente tem que ter uma maneira, o exame médico periódico ajuda nisso. É muito comum problemas de surdez, etc. Tem que comprovar se aquilo realmente é laboral, né? É do trabalho, ou se é porque ele está um pouco mais idoso e automaticamente a audição vai diminuindo. Então são coisas que têm que ser comprovadas. E eu sempre falo muito disso, é sobre equipamento de proteção individual. Porque não basta a empresa reparadora fornecer o equipamento de proteção individual. Ela precisa exigir, não é só cobrar, ela tem que exigir que o funcionário utilize todos os dias, em todos os momentos em que ele está trabalhando, o equipamento de proteção individual. Porque eles existem justamente para evitar esse tipo de doença laboral. E isso é muito caro, né? E fora que se o funcionário ele sofrer um acidente e ele não estiver utilizando o EPI, a responsabilidade é toda da empresa. Então a gente está falando do acidente de trabalho e a gente está falando da doença ocupacional. São duas coisas que são acarretadas pela não utilização do equipamento de proteção individual. E você está falando sobre ser caro. Hoje, que nós temos quase 40 funcionários, nós fornecemos os EPIs. Não é barato o EPI, imagino. Entendeu? E se você não tá, exatamente o que você falou, se você não tá ali policiando, não tá atento se eles estão utilizando, fica caro no momento que você tá pagando pelos EPIs e fica caro mais tarde, que aí ele vai alegar depois e você não, que a empresa não estava ali fiscalizando isso. Então sempre que a empresa perceber que o funcionário não está utilizando equipamento de proteção individual, dá uma advertência para ele, né? 3 advertências, uma suspensão, 3 suspensões, justa causa. Isso para casos menos graves, né, Bruna? A gente estava conversando aqui anteriormente, até que você falou, sobre a máscara hoje, que é um período de pandemia. Como foi que aconteceu? Às vezes acontece das pessoas... por um momento vai fazer alguma coisa, tira a máscara, deixa a máscara penduradinha na orelha, vai tomar uma água, esquece, enfim, né? E aí eu sempre estou alertando os funcionários, né? Falando, gente, toma cuidado com a máscara. E às vezes a gente acaba até levando nome de chata. Mas não é. Hoje a gente está numa situação muito complicada, muito grave, onde envolve saúde pública, onde existe essa fiscalização, a empresa pode ser autuada, inclusive até se clientes entrarem no meu estabelecimento, eu posso ser autuado. Então, assim, como eu posso lidar com os meus funcionários com relação a isso também? Eles também podem ser advertidos, eu digo, né? Advertências de justa causa. Porque hoje em dia a máscara é o EPI
principal que se utiliza. Imagina, você tem 40 funcionários. Se um está contaminado com Covid, ele vai contaminar os outros funcionários. E esses funcionários depois podem entrar com reclamações trabalhistas contra a empresa porque foram infectados enquanto estavam trabalhando. Além dos clientes, além das multas, etc. Sim. Então, além de ser um problema de saúde pública muito grave. Então, hoje, o funcionário que não estiver utilizando a máscara, ele não precisa ser advertido. Ele pode ser suspenso, receber uma suspensão direta, né? E depois, na segunda suspensão, já pode ser justa causa. É muito sério, né? Porque é muito grave a situação. Sim. Então, recebeu a suspensão, vai ter o ponto cortado, vai para casa. A segunda vez, reincidiu, é justa causa, porque é muito sério, porque a situação é muito grave. Máscara hoje é fundamental. É fundamental. Principal. E fica a dica que a Bruna trouxe, que isso é muito importante, tá, gente? O principal equipamento de proteção individual hoje, sem dúvida, é a máscara. Tá bom? Tá bom. Bruna, obrigada mais uma vez por Obrigada estar aqui com a gente, por ter vindo, por ter aceito esse desafio. Foi muito legal o nosso bate-papo. E para você, se você gostou, compartilhe. E até a próxima. Um abraço. Obrigadão.